Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais um ao vivo. Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você está acompanhando, dependendo também do fuso horário de onde você esteja, tá bom? Nós vamos continuar falando a respeito daquela esposa, aliás, ex-esposa, né? Ela continua casada com o marido dela, mas ela é ex-esposa de pastor, ou seja, ele não é mais pastor. Ela ficou 31 anos dentro da instituição, o marido dela foi pastor, foi regional, foi estadual e também tomou conta de país. E ela mesma colocou o título, Escrava Isaura do século XXI. Hoje nós vamos falar da segunda parte, mas deixa aqui eu cumprimentar algumas pessoas que já estão acompanhando ao vivo, a Ângela Pereira, Tina GC, Jaqueline Cunha, Leandra Garmos, Juarez Mendes, Janice Leite, Emiliano Xavier, Júnior RB, também Itacira Prado, irmão Carlos, Ângela Pereira, Solange dos Cabeleireiros, né? André Barros, também André Pimenta, Lia Torres, Palhaço Protestante, Jaqueline Cunha, Fábio Bala, Roberto, e temos aí várias pessoas que já estão participando ao vivo. Olha, nós temos um objetivo: fazer com que esse canal chegue a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Então, nós contamos com a sua ajuda para que você compartilhe o canal com outras pessoas, os vídeos também com outras pessoas, indique o canal para outras pessoas. E você que já é inscrito, eu agradeço por você estar inscrito no canal. Mas o nosso objetivo é chegar a 100 mil inscritos, porque queremos que mais pessoas elas tenham acesso aos vídeos. Nós temos agora 102 pessoas ao vivo e 38 likes. É importante que você dê aí o seu like, que você dê o seu like, tá bom? E não apenas você divulgue esse canal, mas você pode também se inscrever em outros canais de denúncias, por exemplo, como Palhaço Cristão, como o canal do Marcelo Roque, o canal do Palhaço Protestante, também o canal do Profeta Nervosão. Você pode também se inscrever nesses canais, dar o apoio a esses canais. É muito importante que você faça isso. E nós temos aqui o Superchat. Muitas pessoas estão perguntando para mim o que é o Superchat. O Superchat é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para os canais. Então, a pessoa, por exemplo, que está assistindo ao vivo, ela tem a oportunidade de apoiar o canal. Então, ela vai lá no Superchat, tem ali um símbolozinho, parece que é de um cifrão, a pessoa vai lá e ela faz um cadastro. E ela pode, então, apoiar o canal. Todas as vezes que tiver uma live, ela apoia o canal. Aí, o que acontece? O comentário dela fica em destaque. Quando ela apoia o canal, ela dá ali o apoio dela, então o que acontece? O comentário dela fica em destaque.
Então, se você acha, se você acredita que o que nós estamos fazendo é importante, se você acredita na nossa sinceridade, que estamos falando a verdade, então, se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar através do Superchat, tá bom? Então, vamos à segunda parte. Vamos à segunda parte. Casar com pastor. Olha só, e já vou dizer para você o seguinte: a terceira parte, ela vai falar que ela foi vítima do Book Rosa. E a quarta parte, ela vai falar de como ela foi escravizada pelo casal Júlio Freitas e Viviane Freitas. Então, vamos lá. Parte 2. Casar com pastor. Após sofrer tudo que falei, aí ela faz uma observação. Isso que não falei nem 5%, mas acho que já deu para os pais ter uma noção do que é uma obreira, ou do que uma obreira passa para casar com pastor. Enfim, meu coração bateu mais forte ao ver um pastor. Então ela já tinha aquele sonho, aquele desejo de casar com um pastor, né? E o que ela fez então? Ela, né, começou certamente a olhar para os jovens e tal. E aí, enfim, o coração dela bateu mais forte ao ver um pastor. Na dependência total de Deus, só orava, até que falei ao meu líder que gostava daquele auxiliar. E o inesperado aconteceu. Ele me disse que esquecesse aquele auxiliar, já que ele não teria futuro para mim, pois não trazia retorno financeiro. Você sabia que dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você sabia que para casar o rapaz ele é avaliado? O que acontece? Normalmente não se casa, é muito difícil casar auxiliar, só se ele for um auxiliar assim de uma igreja muito grande e tal. Normalmente ele é auxiliar e ele pega uma igreja, ele assume uma igreja ainda como solteiro. E aí vão decidir se ele casa ou não de acordo com o crescimento financeiro dele. De acordo com o crescimento financeiro dele. Inclusive, na época do Romualdo, teve uma época do Romualdo que o Romualdo chegou a falar, inclusive, se eu não me engano, foi até colocado esse áudio, que igreja que desse menos de 10 mil reais naquela época, o pastor não iria casar. Para ele casar, a igreja dele tinha que dar 10 mil a mais. Naquela época, não sei agora hoje qual é a avaliação que eles estão fazendo em relação à oferta. Mas, e eles diziam o seguinte, não, ele tem que primeiro provar o ministério dele. Provar o ministério dele significa o seguinte, ele dá retorno financeiro, ele cresce financeiramente, né? Ele cresce financeiramente, então logo se vê isso. Então, quando ela foi falar para o líder dela, que o coração dela estava batendo por um auxiliar, logo então o líder falou para ela, ele não serve para você. Por quê? Porque ele não traz retorno financeiro. Então, ela continua, eu não entendi nada,
mas ali uma pulga já ficou na minha orelha, pois ele me falou retorno financeiro e não almas, porque às vezes eles deixam, né, escapar, às vezes sem pensar eles deixam escapar, como o próprio Bispo Macedo deixou escapar, né, que ele dá o resto, que ele usa primeiro o que ele tem que usar e o que ele não usa ele coloca no altar, sendo que o altar é dele mesmo, né? É dele mesmo, mas ele deixou escapar, como esse líder aqui deixou escapar para ela que o rapaz não trazia retorno financeiro. Me calei e continuei orando, porém aquele relacionamento nunca aconteceu. E, para minha surpresa, alguns meses depois me chamaram para me apresentar um outro auxiliar e me disseram: este tem fruto para você. Então você veja o seguinte: nem foi ela que escolheu com quem ela iria casar. E isso acontece muito dentro da instituição. Às vezes, o rapaz, ele cresce financeiramente e aí o regional, o pastor estadual já arruma uma moça para ele. Ou a moça, ela se destaca, aí já arruma um rapaz para ela. Eu não queria, ela diz, eu não queria, pois nem sequer sentia nada por aquele rapaz. Mas me disseram, ou casa com ele, ou ficará para a titia. Então, praticamente, pelo e-mail dela aqui, foi uma imposição. Ou você casa com esse, ou você vai ficar para a titia. Usaram da autoridade e me fizeram namorar com ele. Após 3 anos, casamos. Pasme, casamos. Após 3 anos. Não preciso contar como foi casar com alguém que não queria, né? Não queria mesmo. Mas eu sempre fui tão temerosa que obedeci, crendo na palavra que diz: crê no Senhor Jesus e nos seus profetas e prosperarás. Afinal, me deram este versículo e criei. Mais uma vez um versículo isolado, fazendo com que a pessoa acredite naquilo ali, naquele versículo isolado. Então, se trabalha muito com versículos isolados. Não preciso contar, ela diz, como foi casar. Bom, como ele era pastor auxiliar, que aonde colocavam dava resultado financeiro, casada, fazendo a obra, chorava todo dia, clamava para assim aprender a amar aquele homem. E por mais que ele não falava nada, o meu marido, sentia que ele também casou por obediência, porque obedeceu à liderança. Dentro dessa instituição, depois que a pessoa entra, ela não tem mais escolha. Ela não escolhe a roupa que usa. Ela não escolhe como que vai usar o cabelo. Ela não escolhe se vai usar barba, se não vai usar, se vai usar bigode, se não vai usar. Ela não escolhe em quem vai votar. Ela não escolhe se vai ter filho, se não vai ter filho, se vai visitar o pai, se vai visitar a mãe. Nada. A pessoa perde a identidade. A pessoa perde totalmente a identidade, a personalidade. Essa é a grande verdade. O que mais me pesou foram as palavras dos votos em cima do altar, diante de Deus. Então, ela lembrava daquilo que ela havia falado
no dia do casamento. Eu selo minha aliança contigo. Isso foi o que me fez estar casada. Íamos caindo na graça dos pastores. O que ela quer dizer com isso? Ela ia caindo na graça, o casal ia caindo na graça dos pastores, ou seja, dos líderes. Os líderes gostavam deles, certamente, que gostavam, por quê? Porque obedeciam em tudo, não questionavam nada. E o rapaz ainda trazia retorno financeiro. Então íamos caindo na graça dos pastores e logo dos bispos, pois ambos éramos servos. Eu que outrora era empregada, sempre fui colocada para trabalhar na faxina e na cozinha. Porque tem as esposas que ficam como secretárias, cuidando, por exemplo, das boletas, prestação de contas, né? Tem aquelas que às vezes ficam auxiliando direto o bispo, mas tem aquelas outras esposas que elas vão para a cozinha, elas vão para a cozinha, elas vão para a faxina, que era o caso dessa aqui, né? E ela diz: digo com sinceridade, sempre fiz com todo amor. Melhor era estar ali que dentro daquela casa, recrutada e sendo xingada pela esposa do bispo. Sem desejar, fomos subindo de hierarquia e logo a regional e estadual. Então, eles foram. Porque é assim que acontece. Veja bem, muitas pessoas, e aí a gente vê que realmente as pessoas não conhecem os bastidores da instituição. Elas não conhecem, elas comentam. A maioria das pessoas que eu vejo aqui comentando, a maioria, principalmente aquelas que defendem, né, a cúpula da instituição, elas não conhecem. E se conhecem e estão defendendo, ou é fake, são eles mesmos que estão se fazendo passar por alguém, porque quem conhece a instituição, quem já esteve lá dentro, sabe que o que nós estamos falando é verdade. E sabe que se não obedecer, não chega a lugar nenhum. Você acha que eu chegaria a bispo da instituição se quando eu fosse auxiliar eu questionasse alguma coisa? Eu só me tornei auxiliar porque quando eu era obreiro, eu dizia sim, senhor. Eu só me tornei pastor porque quando auxiliar, eu dizia sim, senhor. Eu só me tornei regional porque quando eu era pastor, eu dizia sim, senhor. Eu só me tornei bispo porque quando eu era pastor, eu dizia sim, senhor. E quando os documentos chegavam para a gente assinar, eu não lia, eu assinava. Porque se você lê, pronto, você não vai mais ter o seu nome em nada, e você vai ficar sendo mal visto, e você não vai subir, crescer hierarquicamente. Então, muitas pessoas dizem assim: por que você não falou nada quando você estava lá dentro? Se eu falasse alguma coisa, eu não passava de auxiliar, eu não passava de obreiro. Só se chega aonde alguns bispos chegaram, alguns pastores chegaram,
porque se obedece. Se obedece. Essa é a verdade. Se questionar alguma coisa, se fizer alguma pergunta, se você mostrar alguma coisa que eles dizem assim, não, esse aí nós não vamos confiar mais nele, já bota ele para escanteio. Então, eles foram subindo hierarquicamente, por quê? Porque eram servos, servos entre aspas, eram escravos. Então, já como regional, foi quando passamos a ver como as coisas funcionam. E aí, porque enquanto você, hoje não, as pessoas, eu tenho que fazer esses comentários porque a gente vê tanta gente fazendo comentários sem nenhum sentido. Por exemplo, hoje é diferente. Por exemplo, ela falou aqui que ficou 31 anos dentro da instituição. Nós estamos em 2019. Então, nós estamos falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Quando eu falo que fiquei mais de 30 anos dentro da instituição, estou falando de quase 40 anos atrás. 40 anos atrás, você nem imaginava ter um telemóvel, um telefone celular. Você nem imaginava que hoje nós pudéssemos estar aqui falando para o mundo inteiro. Olha só, com quantas pessoas eu estou falando? Põe aí você que está assistindo ao vivo, por favor, põe aí de qual país que você está assistindo e de qual estado que você está assistindo. Põe aí, por favor. Ó, temos aqui a médica Carolina de Fortaleza. Então, nós estamos chegando em Fortaleza. A Itacira Prado, Brasil. A outra ali Pompano Beach, Flórida. Outro de Guarulhos, Maranhão, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina, Piauí, Nova York, Staten Island, Nova York, Minas Gerais, Belém, Mato Grosso, Recife, Canadá, Montreal, Canadá, Espírito Santo. Olha só, antigamente, há 40 anos, não tinha nada disso. As pessoas não tinham informações como se tem hoje. Era muito mais fácil escravizar naquela época do que hoje. Do que hoje. Hoje, as pessoas, por exemplo, eu estava ouvindo um áudio de um rapaz que era obreiro e ele me mandou áudio dizendo que tomou conhecimento dos vídeos através de um ex-membro que passou para ele e agora os olhos dele também se abriram. Então, as pessoas, elas dizem assim, não, mas peraí, como é que essa pessoa ficou 30 anos, 40 anos? Você não sabe que há 30 anos, 40 anos, não havia internet. Hoje a internet, ela tem sido uma ferramenta importantíssima para as denúncias, ao ponto do Bispo Macedo vir a público e amaldiçoar e dizer que a internet é o altar do Satanás e amaldiçoar quem assiste os vídeos, quem assiste os meus vídeos. Por quê? Porque hoje ele tem que gastar milhões ou bilhões para manter a Rede Record, que pega no Brasil só. E se ele tiver que colocar ela em outro país, ele tem que gastar mais milhões. E nós não. Com um computador, pagando a internet, né? Não temos
estúdio aqui. Não temos nenhum estúdio aqui. Isso aqui eu estou fazendo, é que eu não tenho como mostrar aqui para você aqui. Isso aqui não tem nada de luxo. Ó. Aqui não tem nada de luxo. Aqui é uma mesa que jantamos, coloca aqui, olha aqui onde eu coloco em cima o computador. Uma caixa de que era para botar o ferro, coloca aqui, ó. Olha só. Aí coloca. O Macedo deve ficar invocado com isso. Por quê? Porque ele tem que gastar bilhões com a Record. E hoje, com a internet, nós chegamos no mundo inteiro. Por isso que eu peço a você para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Porque aí nós vamos incomodar muito mais. Muito mais. Então, vamos concluir aqui o e-mail, a segunda parte. Então, já como regional, foi quando passamos a ver como as coisas funcionam. Cobranças financeiras constantes e a cobrança para fazer vasectomia. E para animar os pastores, eles dão prêmios após a campanha. Eu e meu marido não aceitava aquilo e devolvia na oferta. Afinal, entramos para servir a Deus. O líder, ao saber disso, nos chamou e falou que devíamos sim aceitar. Afinal, era uma forma de nos ter nas mãos e não perder um bom arrecadador, ainda que apenas ensinávamos ao povo ser fiel a Deus. Mas a igreja que dirigíamos, aos olhos dele, ia bem. Fomos indicados para ser estadual, porém fora do Brasil. Saímos do Brasil e fomos ao estrangeiro. Ficamos felizes, porém longe da família a coisa complica. Porque os pastores que vão para fora, já como estaduais, ou estadual, óbvio que o salário era melhor por estar na catedral. As despesas eram menos, já que passávamos o dia inteiro na catedral, automaticamente nos alimentávamos lá na catedral. Meu esposo decidiu, então, ajudar minha mãe, ela que já tinha terreno, cada quinzena enviávamos para ela um valor para a construção da casa dela. Logo, também, ela diz aqui, mobilizamos, mas acredito que ela quer dizer mobiliamos a casa e ajudamos que abrisse um mercadinho no bairro. E assim, ela parou de fazer faxina na casa dos outros. Mal sabíamos nós que seria isso que ano mais tarde, quer dizer, hoje, ia servir para o nosso amparo. Mas é isso que eles não querem. Porque, por exemplo, o que o pastor ganha, né, se ele realmente quiser, ele pode ajudar alguém da família. Ele pode ajudar a mãe, ele pode ajudar o pai, ele pode ajudar o irmão, mas eles não querem que isso aconteça. Por quê? Porque se eles deixarem que isso aconteça, a pessoa vai ter, como eles dizem, um plano B. Então a pessoa ela vai ter como sair da instituição. E eles não querem que a pessoa tenha um apoio para ela sair da instituição. Bom, quanto ao meu casamento, Deus ouviu minhas orações e clamores. Aprendi a amar meu marido e ele a mim.
Estamos juntos há mais de 2 décadas. Observação. No próximo e-mail, aliás, são mais 2 e-mails. Ela vai falar sobre o Book Rosa. Você acredita que teve esposa, 2 esposas, que mandaram ela ir a uma ginecologista para saber se ela era realmente virgem ou não. No próximo vídeo, eu vou ler esse e-mail dela. E depois ela vai falar tudo o que ela viveu trabalhando com o bispo Júlio Freitas e a dona Vivi. Né? Contarei relatos que conhecidos nossos nos falavam de como foi trabalhar com ele na Europa, propriamente em Portugal, já que eles assistiam reuniões pelo Skype. A minha amiga, eu não entendi o que ela falou aqui, me colocava ao vivo, para assim ouvir diretamente, que apenas confirmava o que eu também já havia vivido com eles. Porém, em Portugal, ela estava bem pior. Então ela trabalhou com o Júlio e com a Vivi. E tinha uma amiga que estava em Portugal, quando o Júlio e a Viviane estavam lá em Portugal. E quando acontecia a reunião, ela, amiga, participava pelo Skype, porque alguns países deviam participar pelo Skype. E ela colocava essa amiga que está mandando e-mail para ouvir as reuniões do Júlio e da Vivi. E só confirmava o que ela já tinha passado. Então, nós vamos parando por aqui esse e-mail, e depois nós vamos ter o outro falando do Book Rosa. Temos 260 pessoas ao vivo, 264 pessoas ao vivo, 141 likes. É importante você dar o seu like aí, você que ainda não deu o seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe. É muito importante você compartilhar esses vídeos. E vamos rumo aos 100 mil inscritos. Eu conto com você. Temos esse objetivo. Chegarmos a 100 mil inscritos, para que cada vez as denúncias elas fiquem mais fortes. E não se esqueça também de se inscrever nos canais daqueles outros que denunciam também. Palhaço Protestante, Palhaço Cristão, Profeta Nervosão, Marcelo Roque, e temos outras pessoas também que estão também estão denunciando. E sempre que alguém me pedir, eu divulgo aqui, sem nenhum problema. Tá bom? Olha, aqui onde eu estou agora são... Agora... já são, deixa eu ver aqui, 2h53, 2 da manhã e 53 minutos. Não sei aí onde você está, mas nós vamos continuar denunciando, e lembrando que amanhã, quando for 8 horas da manhã no Brasil, meio-dia em Portugal e também 1h da tarde na Suíça, dependendo do fuso horário, nós teremos o estudo do livro de Gálatas, capítulo 5. Tá bom? Olha, um forte abraço a todos e vamos em frente. Que Deus continue nos abençoando. Abraço a todos.
be bacon. So anytime you stop me, you want your rock up, rock, I know.